Quero saber o seguinte, eu tenho curiosidade para saber, você conhece esse negócio, a estrutura da Petrobras, preço da gasolina, como é que isso se compõe? Há uma expectativa das pessoas dizendo o seguinte, né? Ah, mas tem que privatizar a Petrobras, tem que estatizar a Petrobras, tem que não sei o quê. Agora estão importando também, agora o governo está tirando imposto do etanol para poder baixar preço. É uma confusão de informação que a gente chega. E eu estou agora na linha com um dos caras que eu conheço já há muitos anos, tem um conhecimento bastante grande no que diz respeito à economia. E nós convocamos Gilberto Simões Pires para falar um pouquinho mais sobre essa estrutura de envolvimento aí da Petrobras, os efeitos de uma empresa como essa, que esteve no centro de corrupção anos atrás, tenta se recompor mediante aos olhos do mundo e com crise do petróleo, a nossa gasolina e outros derivados acabam indo para as nuvens e todo mundo fica falando mal da Petrobras, fica falando mal do governo, mas ninguém sabe profundamente sobre isso. Meu amigo Gilberto Simões Pires, muito obrigado por atender a acústica, tudo bom? Tudo bem, Fábio? Fazia tempo que eu não falava contigo. Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Camaquã, dia lindo pra caramba. Estamos com 23 graus e daqui a pouquinho iniciando um bom chimarrão aqui no programa, viu? Que maravilha. Porto Alegre também tá com um sol bonito aqui. Bom, então vamos lá, vamos pro nosso assunto aí, Fábio. Gilberto, a gente fez o seguinte, na época que foi constituída a Petrobras, tinha uma função. O governo federal cria uma estrutura para uma finalidade. Passado esse monte de tempo, a gente percebe que muitos governos entregaram para a iniciativa privada algumas ações que na época que foi construída a instituição, secretarias, estruturas, era importante no que diz respeito à segurança, a motivação de novos investimentos. Bom, mas a Petrobras teve o seu tempo de amadurecimento, passou por várias crises, passou por um centro de corrupção, um dos maiores do mundo. Parece que pelos balanços a coisa vai bem financeiramente, mas o papel da Petrobras, mediante o povo brasileiro, e essa praticamente uma única empresa, passando por dentro de uma única empresa, todo um processo de decisão de preços. Nós gostaríamos de tentar entender, eu queria que tu me desse uma aula para mim, nesses minutos, ô Gilberto, para como a gente pode olhar para a Petrobras e imaginar o que está de bom acontecendo e o que está de ruim acontecendo. Então vamos lá. As empresas de energia, quando a gente fala energia, tanto é energia hídrica quanto a de petróleo, no Brasil elas foram concebidas sob o ponto de vista de empresas verticalizadas. O que quer dizer isso? Nós temos alguém que faça a geração, alguém que faça a transmissão e alguém que faça a distribuição. Quando falta a luz na tua casa, quando falta a luz na casa do ouvinte do teu programa, imediatamente, quando as pessoas vão ali e apertam o interruptor e falta a luz, quem é que vem na cabeça? Não é o gerador, não é o transmissor, é o distribuidor. Sim. Ele que leva toda a bronca porque caiu o transformador da rua. Enfim, ninguém quer saber disso. Todo mundo quer saber que a luz tem que ter em casa porque ele está pagando por isso. No caso do petróleo, é a mesma coisa. Nós temos um gerador que se chama aquele que explora o petróleo, que vai tirar aonde ele estiver, sim, em terra ou no mar. Nós temos e temos a disso através disso até os postos de Petrobras, quando ela foi concebida lá atrás, ainda no Vargas, ela foi concebida porque os empresários se interessaram na indústria. Nós estamos tendo um pequeno cortezinho, Gilberto, aí da tua internet. Não sei que tem um pequeno corte assim que está cortando, está quebrando um pouquinho a nossa conversa. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho assim, porque é importante, o detalhe é importante. Então, quando foi constituída a Petrobras, na época do Getúlio Vargas, justamente era uma questão de segurança nacional, de promoção do... Não necessariamente, não necessariamente. Nós tínhamos que o Brasil, ele estava ausente da Revolução Industrial. Totalmente ausente. Nós não tínhamos nenhuma siderúrgica, tanto é que naquela ocasião, quando
o próprio Getúlio Vargas fez a reunião com os empresários e disse assim: vocês não querem investir em siderurgia? Como naquela ocasião os empresários estavam todos deslocados ou concentrados em cima da produção do café, era café ou então extração de madeira. Sim. Mas café era o produto que estava sendo plantado. Ninguém tinha interesse. Ele disse: olha, se vocês não fizerem, o Estado fará. Aí o Estado não só fez a Companhia Siderúrgica Nacional, como também fez a Petrobras. Mas não tinha conhecimento nenhum, porque ninguém tinha conhecimento a respeito disso. E ele acabou embarcando nos três setores. A exploração, que no caso não existia ainda o pré-sal, nós tínhamos que explorar um petróleo caríssimo, um petróleo pesado, muito complicado. E aí tinha que ter a refinaria, porque o que adianta eu ter o petróleo bruto se eu não consigo transformar isso em produto refinado, quer seja diesel, gasolina e até o setor de produtos petroquímicos, que naquela ocasião nem existia. A evolução do tempo fez com que as coisas fossem mudando e a gente viu que todas as estatais, não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo, elas perdem eficiência. Primeiro porque é monopólio. Como não tem ninguém para concorrer, eu faço o que eu bem entender e os custos também eu não vou cuidar. Eu não sou competitivo, porque eu não tenho com quem competir. Então, eu vou fazer o que eu bem entendo. Muito bom. O tempo vai passando e o mundo foi se modernizando em cima disso. Olha, quando a gente viu que o nosso petróleo não tinha como dar lucro, ou se tivesse que dar lucro, ele seria a preços extraordinários, então, mais recentemente, o que fez o governo? Ele começou a abrir a possibilidade para que outros pudessem concorrer. Nós quebramos o monopólio, o governo quebrou o monopólio do petróleo, mas não quebrou o monopólio do refino. Por isso que eu iniciei a nossa conversa mostrando que nós temos 3 fases distintas. Uma é a exploração do petróleo, a outra é o refino do petróleo, transformando ele em produtos refinados, que são desde a gasolina, diesel, gás de cozinha, e o terceiro que é a distribuição. Isso tudo estava na mão da Petrobras e o processo de quebra de monopólio começou pela exploração. Veja que hoje nós temos aí mais de uma centena de blocos de exploração de petróleo, onde existem, inclusive, muitos concorrentes juntos e outros que são parceiros. Até porque o sistema brasileiro não é por concessão, é por partilha. E na partilha tinha a obrigação da Petrobras entrar como sócio. E a Petrobras nem todos tinham interesse de fazer, primeiro porque não tinha recursos, porque o investimento é pesadíssimo na área do petróleo. Então, ele tem altíssimo necessidade de investimento. E quando se faz investimento, ele tem 2 maneiras de ser financiado. Ou com capital de terceiros, que é o meu, é o teu, que nós resolvemos emprestar dinheiro para uma empresa, mediante justamente uma letra de câmbio, ou uma nota promissória, enfim, ou qualquer tipo de financiamento. E outra existe por capitais próprios, que é aumentar o capital da empresa e cada acionista recebe a sua participação. Hoje, esses financiadores da Petrobras, eles têm créditos na ordem de 60 bilhões de dólares. Isso já estava em 160, diminuiu para 60, ou seja, a Petrobras vem conseguindo pagar os seus credores. Mas para conseguir esse financiamento, ele precisa ter um certo regramento. Aquele que vai conceder o crédito, ele deve ter a certeza que vai receber, então ele exige. Então vai ter que negociar o petróleo ao preço do mercado internacional, eu não vou lhe emprestar. Entendi. Ela tem que pode quebrar. Ela tem que entrar num sistema de segurança, vou botar assim para o investidor, né? É lógico, se ela não quer, não precisa, sai do mercado, não entra mais e vai dizer para o acionista brasileiro, dizer assim, olha, vocês é que tem que financiar essa porcaria. O mercado internacional não tem interesse nisso. Gilberto, mas então tem que ter um regramento. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu perguntar assim. Havia um tempo atrás que havia, como é que eu vou dizer assim, na Petrobras um controle de governo sobre preço, tá? Então vamos chegar lá. É isso que eu queria tentar entender. Por que mudou isso? Então, veja que a Petrobras não conseguia se manter como uma empresa, apesar de que em todos os lugares do mundo a gente dizia o seguinte:
Olha, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem organizada, bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal organizada e mal administrada, ou seja, ela era boa de qualquer maneira. Mas só que isso provou que não era verdade. O lucro é um objetivo, não é uma certeza. Aliás, todas as empresas que querem ter lucro, nem todas conseguem. Umas não é nem por má administração, é por apostas equivocadas e no processo decisório a gente sempre quer ter a melhor. Mas o lucro não é um objetivo, não é certeza. Muito bom. A Petrobras, nos últimos períodos que antecederam aí antes de 2019, passou 4 anos dando prejuízos astronômicos, fruto de 2 coisas. Uma, da má administração, e a segunda, por corrupção. Certo. Antes de 2019. A corrupção que todo mundo fala e tem que falar mesmo, e ela foi muito grande, ela foi insignificante se a gente comparar com a má gestão. A má gestão foi terrível, e principalmente pela interferência do governo em cima dos preços do petróleo. Quando ela passou a ser vilã de uma coisa que o vilão não era a Petrobras, eram os impostos, o ICMS. O ICMS levava uma grande parte e tem mais onera o produto para o consumidor. Porque ele não é cobrado pelo preço do petróleo, é cobrado pelo preço da bomba. Sim. É um absurdo isso aí, não existe em lugar nenhum do mundo. O preço base, o imposto é pelo preço que o governo acha que vai vender lá na ponta. Ainda por cima, quer dizer, usa o processo de substituição tributária e ele adivinha preço. Então isso é uma vigarice que não tem tamanho. E acontece que o povo, sabendo pouco, e a mídia talvez sabendo também muito pouco, acaba dando informações que nós temos que ter o vilão. E o vilão é a consequência, não a causa. A gente ataca a consequência. A dor de cabeça é o problema, e não a causa que faz a cabeça ter dor. Bom, então aí o problema se consegue. Aí em 2019, ainda no governo Temer, há uma decisão da Petrobras, dos seus acionistas, de que a partir daquele momento o preço seria balizado pelo dólar, pelo preço do petróleo no exterior, e aí então há uma revolução no sistema de preço para os consumidores locais, é isso? Sim, agora vamos voltar um pouco mais atrás do que o governo Temer. O Brasil fez no governo do PT, fez um IPO na Bolsa de Nova York. Sim. E lá mostrou tudo aquilo que depois não era uma verdade. Então, só fala para nós, só tecnicamente, o que é IPO? Ele ofereceu ações no mercado internacional da Petrobras, botou um monte de dinheiro no caixa da Petrobras e essas ações foram vendidas, porque houve uma avaliação, a R$50 por ação. Hoje ela está a 33. Ela nem chegou ainda no preço que estava. E todo mundo acreditou que estava. A Petrobras, em cima do pré-sal, vai ser um grande negócio. Só que o governo interferiu nos preços e fez com que a rentabilidade daquele negócio que parecia bom fosse péssimo. Tanto é que deu 4 anos de prejuízo, mas prejuízos monumentais. Foi aí que houve o governo disse assim, não, nós temos que transformar empresa estatal, não pode ser administrada assim. E quem começou esse processo foi no governo Temer, não pela Petrobras, mas pelas estatais. Tanto é que aí passou no Congresso Nacional, foi aprovado a lei das estatais. E a lei das estatais obriga que a estatal, para ser nomeado um dirigente qualquer, não só o presidente, mas um dirigente, ele precisa ter expertise, ele precisa ter anos de conhecimento sobre o negócio. E aí ele será escolhido em cima do conhecimento e não em cima do partido político. Da indicação. Aí melhorou ainda. E além disso, a Petrobras, para ser inserida no processo, estava devendo bilhões, ela teve que pagar multa porque não honrou com os compromissos dados no IPO, e essa multa ainda nós estamos pagando. E isso que fez a Petrobras, ela começou a surgir em cima da lei das SA e em cima da administração, onde foram considerados dentro do próprio estatuto da Petrobras e de todas as demais estatais, um regramento para que o Estado brasileiro, qualquer que seja o governo, venha interferir. Não pode interferir, porque senão a empresa ela fica
dramática do ponto de vista administrativo. E é isso que aconteceu, Sim. felizmente. Quando a gente diz assim, as estatais estão dando lucro, bom, elas estão dando lucro porque a lei das estatais não deixou mais os governos se meterem lá dentro. Sim, mas vamos lá agora, vamos ver agora o seguinte, existe o Fábio consumidor e existe o Gilberto investidor, um cidadão brasileiro que tem uma poupança e quis comprar as ações junto à Petrobras. E aí é o que eu vou perguntar para o Gilberto, vamos tentando aí, mais um contato com ele, para tentar entender o que acontece. Porque houve essa transformação no preço e é dito à população o seguinte, que agora com a mudança das estatais, da forma de cálculo de preço, da gestão, quem ganha mesmo não é o povo brasileiro que ajudou a construir estatais, e sim são os investidores que aproveitam o bom momento, que aproveitam a tecnologia que a Petrobras desenvolveu, principalmente sobre extração de petróleo nas estatais e assim por diante. Bom, Gilberto, e aí nós temos o divisor de água. A partir então dessa começar a dar lucro à Petrobras, o preço do combustível para nós, cidadão brasileiro, se foi para as nuvens. Eu pergunto... Não é o lucro que está impactando o preço. Não é. O que está impactando, não. O que está dando lucro é a administração. Certo. Não é a gente não bota o lucro. Vamos botar o lucro no preço da Petrobras. Não é assim que funciona a coisa. Vamos lá então, Acontece o seguinte, quando a Petrobras define o preço, é o preço que ela vai vender para a refinaria e não o que a refinaria vai vender para os postos. A Petrobras não se mete. Então, quando ela diz qual é que vai ter, é o seguinte, quantas refinarias existem no Brasil? Existem 17 refinarias. Das 17, 13 são da Petrobras. 4 são muito pequenas e, portanto, elas não fazem nenhum efeito. Dessas aí, a última, ou a primeira que foi vendida pela Petrobras, e aí é que é o processo de a gente diminuir ou cair fora do monopólio do refino, foi vendido para o grupo Mubadala, na Arábia Saudita. Sim. Eles compraram uma refinaria que é a Randolph Walls, é uma produtora. Muito bom. Quando nós falamos de refino, nós estamos falando o seguinte, o petróleo que as refinarias compram, elas só podem comprar um de 2 petróleos, ou o petróleo WTI, que é o Oil Texas, ou então é o Brent, que é do Mar do Norte, que é o pesado, é o leve. Então, as refinarias do Brasil, elas trabalhavam, elas foram montadas, foi feito investimentos de refino para processar petróleo leve. Com o pré-sal, nós estamos extraindo um petróleo abundante, porém petróleo pesado. Para que as refinarias processem o pesado, o custo é maior, o custo de refino é maior. Então, quando a gente diz vamos vender as refinarias, quer dizer que aquele que comprar a refinaria, ele vai ter que fazer investimentos para tornar essa refinaria altamente competitiva no processamento do petróleo pesado, que é o que nós temos em abundância. Sim. Então, nós temos petróleo para dar e vender, temos. Nós temos refino para entregar para o consumo brasileiro? Não. Porque o processo de refino, ele consegue atingir, nos níveis atuais, um máximo de 80% do total do consumo. Isso quer dizer que nós temos que importar em torno de 20%. Muito bom. Esta empresa, esse grupo Mubadala, que comprou a refinaria Randolph Walls, ela aumentou o preço do petróleo nessa semana passada e ela ficou com o preço da gasolina e do diesel vendido mais caro do que o da Petrobras. Porque ela está alinhada com o mercado internacional e a Petrobras diz que vai estar, mas não está. Ela está defasada. Ela não está corrigindo de acordo como deveria fazer. Aí pergunta-se o seguinte, vai vender refinaria para as refinarias não poderem competir? Tanto é que essa do grupo Mubadala diz, olha, eu não tenho. Ela, como está na Bahia, o preço dela é mais caro. O que está fazendo o consumidor? Aquele que está mais perto de Pernambuco, ele atravessa o estado e vai se abastecer lá, porque lá é mais barato, porque a refinaria é da Petrobras, não é do grupo Mubadala, que é da Bahia. Então, nós precisamos imediatamente, o quanto antes,
acabar com o monopólio do refino. A Petrobras quer isso? Quer sim. Tanto é que ela colocou à venda 8 refinarias das 13. Ficaria com 5, mas pelo menos 8 já estariam disputando o mercado em condições competitivas. Isso quer dizer que vai baixar o preço da gasolina? Depende dos estados. O ICMS é que fica com a grande parte. Não é isso que diminui o preço, torna o produto mais competitivo. Fábio. Sim, mas é isso que é mais importante. Mas tu acredita, eu digo o seguinte, Gilberto, nós temos um consumo gigante no Brasil, teremos privatizadas as refinarias e o problema ainda, como tu está dizendo, ainda é o imposto embutido dentro desse produto. Como fazer essa equação dar certo daqui para frente? Os governadores não querem nem sequer falar em mexer em ICMS sobre o preço dos combustíveis. E isso, inclusive, vão para dentro do Supremo, eu acho isso, viu? Não, eles podem ir para onde eles quiserem, quer dizer, o direito de entrar na justiça, cada um tem. O problema todo é que os governadores, eles têm o seguinte, quando qualquer um que assume um governo do Estado, como ele não pode emitir dívida, ele simplesmente tem que trabalhar em cima dos recursos arrecadados. Isso. Dos recursos arrecadados, 95% deles, 95% que é arrecadado, já está carimbada a despesa. Ou seja, o governador não tem nenhuma capacidade de chegar e dizer assim, olha, eu quero fazer isso aqui. Não. Isso aqui já está carimbado. É tanto para a educação, é tanto para a saúde, é tanto para a folha. Nada disso eu posso mexer. Bom, se ele não pode mexer, então ele fica com um receio muito grande, assim, qualquer coisa que mexa em 3 produtos ou serviços que mais trazem recursos para dentro do Estado, que é ICMS sobre combustível, ICMS sobre energia, ICMS sobre telecomunicações. Só esses 3 segmentos fazem que 80% dos recursos arrecadados. Então ele não pode, ele fica desesperado quando vai retirar recursos. Só tem um detalhe, Fábio, que as pessoas precisam entender para não ficar defendendo governadores, principalmente governadores mau caráter. Acontece que em 2019 o preço do combustível era em torno de R$3. E o ICMS incidia sobre os 3 ou qualquer coisa parecida com 3 por causa da substituição tributária. Hoje ele está 7 e ele não ganha imposto sobre 3, ele ganha imposto sobre 7 ou sobre 8. Então, por que ele foi ganhar ICMS? O ICMS está sendo tributado em cima da guerra, o ICMS está sendo tributado em cima da escassez do produto. Só falta ele dizer o seguinte, nós vamos tributar a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Quer dizer, por que eles estão tributando não apenas o produto, mas estão tributando a guerra? Porque a guerra é que está provocando a alta de preço. Porque simplesmente se cortou algumas linhas de fornecimento de petróleo, que é no caso russo, e no caso do gás para a Alemanha tem que se socorrer comprando em outro lugar. Aumenta a demanda, automaticamente aumenta o preço. Então nós estamos tributando, não é o produto, nós estamos tributando a incerteza. Isso é uma vigarice que não tem tamanho. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para nós não se alongar demais. Por que o Brasil tem que importar etanol, hein? Porque não tem produto suficiente. Mas o que nós produzimos no Brasil, por que a gente não... muita coisa... E por que a gente não consegue? É isso que eu quero te falar. Nós fizemos alta... O Brasil temos um mercado, temos uma estrutura agrícola aqui para fazer um negócio magnífico no Brasil. O Brasil já teve momentos que a indústria automobilista tinha um bom percentual dela, era transitada, os carros transitavam com álcool. O etanol. Por que o Brasil não é mais barato produzir o etanol aqui no Brasil do que importar? Bom, aí é o seguinte, muito bom. Uma coisa é vegetal, a outra coisa é mineral. Então, quando nós vamos fazer uma produção, eu preciso ter um grau de certeza, ou pelo menos uma probabilidade maior de que se o preço do petróleo cair, fica muito mais interessante eu comprar gasolina e não comprar álcool. Então eu vou lá no posto de gasolina e digo assim, não, eu quero que me enche o tanque com gasolina.
Já quando o preço do etanol cai muito de preço, eu vou lá e digo assim, não, hoje eu prefiro, por isso que o carro flex me dá o direito de escolha. Sim. Então, para que a gente incentive, encoraje os investidores a plantar cana para tirar o etanol, também a gente deve levar em consideração o seguinte, a cana não faz só o etanol, ela faz açúcar. Se o preço do açúcar subir muito no mercado internacional, eu te pergunto, Fábio, se tu é um produtor de cana, o que é que tu faz? Vai vender açúcar. Então não vai mandar o governo intervir e dizer assim, não, agora tu vai ter um imposto sobre exportação de açúcar para diminuir a possibilidade de venda lá e aí tu vai ter que vender álcool. Então, aí a interferência de governo não tem nada que se meter. O mercado é assim. O que importa nesse momento, para mim, eu tenho certeza que para ti, tomara que seja para os nossos ouvintes, é o seguinte, é mais importante a existência do produto do que o preço alto sem que ele exista. E no caso dos combustíveis, no caso da gasolina, nós temos que importar 20%, porque se nós não importarmos, vai faltar. Aí há o desabastecimento. Aí vai chegar no posto e vai dizer, eu não tenho gasolina, porque eu estou tentando comprar, mas não tem. Mas deixa eu te contar, eu fui num posto um dia desse aqui, por curiosidade, tá? E perguntei qual é o preço do álcool. Nós não temos álcool, não, etanol. Nós não vendemos mais etanol no posto. Lógico. Me surpreendi. Que não, primeiro que o etanol que ele poderia vender já está misturado na gasolina, ou seja, ele já recebe ele pronto. Ele nem tem mais como fazer isso. Quem faz justamente é o distribuidor. Então, a situação é essa. Eu vou trabalhar com produto que eu não vendo? Não. Então é melhor eu não trabalhar, porque tem uma equação que vai dizer qual é o preço mais interessante. Gilberto, últimos minutos teus. Solução para o nosso dia a dia a respeito do preço dos combustíveis? É deixar o mercado. O mercado é que é o soberano. Sabe o que é mercado? Mercado é a tua, a minha, a vontade de cada um de consumir alguma coisa. É esse que é o mercado. É aquilo. Não adianta querer revogar a lei da oferta e procura. Só falta primeiro revogar a lei da gravidade. Quem sabe as pessoas conhecem alguma fórmula para isso. Deixe que o mercado resolva. O que o mercado decidir é o melhor do mundo. Tudo que deixar na mão do governo vai ser muito pior do que qualquer outra solução que vai ser dada. Independente do governo que estiver, o mercado adequaria muito melhor os preços. Agora, pergunta assim, existe país, Gilberto, que, por exemplo, nós tenhamos a Petrobras como uma empresa estatal e privadas paralelas trabalhando assim, tranquilo, sem nenhum problema, ou quando o governo tiver que sair, tem que sair por completo? Tem que sair por completo, porque é desinteressante para todo mundo que o governo fique em alguma coisa. O governo não é para ser empresário. Até porque, se fosse o governo para ser empresário, ele deveria primeiro olhar o seguinte, quantos funcionários, por exemplo, tem nas refinarias de petróleo? O Brasil tem 50% a mais de empregados e funcionários do que qualquer outra refinaria no mundo. Então, nós temos um custo ainda de pessoal muito alto. Para diminuir o preço, pode ter certeza, na medida que forem feitas as privatizações, as empresas vão ter um número de funcionários adequados à produção e não o número de funcionários por vontade política do governante. Nós estamos sempre com aumento, nós temos sempre uma folha maior por duas razões. Primeiro, pelo valor que se paga de salário e segundo, pela quantidade de empregados. Quem tem que resolver isso é a eficiência, é a competitividade. Vamos usar mais tecnologia, vamos diminuir o custo e vamos transformar essa vantagem para o consumidor. É isso que fazem. Nos Estados Unidos tem 1 zilhão de refinarias e elas disputam os seus postos com aqueles que têm bandeira e com aqueles que também não têm bandeira, disputam as esquinas mostrando qual é o que é o preço. E aquele que tem o preço mais caro, ele explica por que tem o preço mais caro. Sim. Ele diz assim, não, eu estou cobrando mais caro, mas o senhor está cobrando um produto assim, 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 melhor qualidade, assim, assim, assado. É assim que a gente faz o consumidor ser seduzido, e não por política de interferência dentro do mercado. Ok. Gilberto Simões Pires, muito obrigado, sou fã teu, fã da tua coluna que tu traz para nós quase todos os dias, e eu fico assim com vontade de conversar mais vezes sobre esses assuntos de economia,
Porque a gente compra muita coisa que vem escrita ou vem embaladinha, né? E a gente precisa entender as coisas. A narrativa, às vezes, atrapalha tudo. Nós temos que descobrir. Por isso que eu te disse desde o início e vou te repetir no fim da nossa entrevista. Olhem para as causas, não olhem para os efeitos. Gilberto, grande abraço, muito obrigado, viu? Então tá, um abraço para vocês todos aí. Valeu, até mais.